Olá amigos, chegamos na última aula do nosso estudo sobre o Estatuto do Servidor Público, nosso foco de preparação para o concurso da Prefeitura de Bataguaçu. No meio da gravação da última aula eu tive um probleminha ontem aqui com o tempo, depois estava de plantão, não consegui fazer a gravação, mas cumprindo aqui o compromisso, aos 45 minutos do segundo tempo, o concurso já é amanhã, mas vou trazer aqui a última aula sobre o Estatuto do Servidor Público. Nós vamos falar agora sobre o processo disciplinar. Nós já falamos em aulas anteriores sobre as obrigações, sobre os deveres, sobre as responsabilidades. Na última aula nós falamos sobre as penalidades, o que descumprir aqueles deveres e obrigações, o que eles podem ocasionar, quais são as penas que aquele servidor pode sofrer. E agora nós vamos falar sobre o processo disciplinar, que é o meio utilizado para que aquelas penalidades sejam aplicadas. Sem perder tempo, vamos lá! Então primeiro eu quero que você guarde uma diferença. Quando a gente falar em processo administrativo, nós vamos estar falando sobre um gênero. E o processo administrativo ele vai se dividir em inquérito administrativo e sindicância. Nós vamos falar cada uma delas, tá bom? Mas processo administrativo, guarde, é o gênero que se divide em sindicância e inquérito administrativo. Artigo 218 vai dizer: o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo. Então, o processo administrativo, que serve tanto a sindicância como o inquérito administrativo, é o meio pelo qual a administração vai apurar as responsabilidades. E quais responsabilidades? Sejam as responsabilidades do servidor no exercício do cargo ou que tenha relação com as atribuições do cargo. Artigo 219. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou inquérito administrativo disciplinar. Então veja bem aqui que a autoridade ela não pode fingir que nada está acontecendo. Se ela tiver diante de uma irregularidade praticada pelo servidor, ela é obrigada a apurar essa suposta irregularidade. E de que forma? Ou através de sindicância ou através do inquérito administrativo. Esse processo administrativo ele vai ser conduzido por 3 servidores estáveis, ou seja, os servidores que já passaram pelo estágio probatório. Esses 3 servidores eles serão nomeados pelo prefeito municipal e esses 3 servidores terão a responsabilidade de conduzir esse processo administrativo. Artigo 225. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de disponibilidade ou destituição do cargo em comissão, será obrigatória a instauração de inquérito administrativo disciplinar. Então veja, aqui já traz uma diferença. O inquérito administrativo ele será destinado prioritariamente para apurar infrações teoricamente mais graves. Nós já falamos sobre penalidades, já falamos sobre advertência, já falamos sobre suspensão, que a suspensão ela pode ser até de 90 dias. Se for mais de 90 dias, ela já vai incorrer em demissão. Então as penalidades elas vão se agravando. Falamos que ela vai da mais branda até a pior das penalidades, que seria a demissão. Nesse caso, que ele pode ensejar uma pena mais grave, uma demissão, uma cassação de disponibilidade ou uma suspensão por mais de 30 dias, nesses casos, quando houver essa possibilidade de ser imposta uma penalidade mais grave, aí não pode ser apurado isso por meio de sindicância. Terá que ser obrigatoriamente apurada essa suposta infração do servidor por meio de inquérito administrativo. Então por isso que eu falei que o processo administrativo ele é o gênero, que ele vai se dividir em sindicância e inquérito administrativo. Então nós vamos ver, já começamos a ver aqui, que o inquérito administrativo ele é dirigido para teoricamente apurar eventuais responsabilidades que podem levar a penalidades mais gravosas. E o artigo 226 ele vai trazer a possibilidade de que o servidor que vai ser investigado ele seja afastado preventivamente. Nesse caso, com a intenção de que aquele servidor ele não atrapalhe as investigações. E é importante também destacar que esse servidor, se ele for afastado preventivamente, ele vai continuar recebendo ali os seus salários. Qual que é o prazo desse afastamento preventivo? Esse afastamento preventivo ele pode ser de até 60 dias, só que ele pode ser prorrogado também uma vez por igual período. E aqui vamos falar agora sobre as espécies do processo administrativo. Já falei, volto a repetir, divide-se em sindicância e inquérito administrativo. Vamos falar aqui no artigo 228 sobre a sindicância. O artigo 228 vai dizer: a sindicância como meio de sumário de verificação será promovida como preliminar de inquérito administrativo disciplinar
Ou 2, quando não obrigatória a instauração, desde logo, de inquérito administrativo e disciplinar. Então são duas situações em que a sindicância será instaurada. Por que fala meio sumário? Que seria um meio mais rápido de verificação. Como que ela vai servir? Quando ela tiver que ser uma preliminar, como ela vai servir de base para o inquérito administrativo, aí instala-se a sindicância. Ou nas situações em que não seja, que instaure desde logo o inquérito administrativo. Acabamos de falar quais situações em que o inquérito administrativo ele vai ser obrigatório instaurar desde já. Nas hipóteses de suspensão por mais de 30 dias, nas hipóteses que pode levar à demissão, nas hipóteses que pode levar à cassação de disponibilidade. Então, nessas hipóteses, o inquérito administrativo ele vai ser obrigatório instaurar desde já. Aí nós vamos ver que nesse caso a sindicância ela vai servir como preliminar do inquérito administrativo. Agora, tem situações em que não é obrigatório instaurar inquérito administrativo desde já. São situações que podem levar a uma penalidade de advertência, que podem levar a uma penalidade de suspensão de até 30 dias. Então, nesse caso, instaura-se apenas a sindicância para apurar essas eventuais irregularidades. O artigo 230 vai dizer que, comprovada a existência ou inexistência de irregularidades, a comissão, dentro do prazo de 30 dias de sua constituição, ela vai apresentar um relatório expositivo, contendo exclusivamente os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico, e encaminhará o processo à autoridade instauradora. Então aqui é bem interessante esse artigo. Primeiro, ele vai falar da questão do prazo. Então por isso que eu falei que a sindicância ele é um processo sumário, porque é um processo mais rápido, tá bom? Então 30 dias que é o prazo para a conclusão aí da sindicância. Essa comissão, independente da existência ou inexistência de alguma irregularidade ali, ela vai fazer um relatório. E esse relatório ela vai encaminhar à autoridade competente. E o que vai ter nesse relatório? Vai ter apenas a exposição fática, ou seja, sobre os fatos, tudo que foi apurado em relação aos fatos. Mas essa comissão, nesse relatório, ele não vai ter ali nada de caráter jurídico. Então ela só vai, nesse relatório, encaminhar à autoridade competente com todos os fatos daquela situação, que ela apurou no prazo de 30 dias. Aí a autoridade competente ela vai decidir o que ela faz. 3 situações que ela pode fazer com esse relatório da sindicância. Ela pode utilizá-lo como uma preliminar do inquérito administrativo, que nós falamos agora há pouco, ou ela pode aplicar a pena de advertência, por escrito sempre, tá? Lembra disso, ou a suspensão de até 30 dias. Ou ela pode arquivar o processo. Então são essas 3 possibilidades que podem acontecer com o relatório de sindicância. O artigo 231 vai falar sobre o inquérito administrativo. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. O que é o contraditório? Até para quem não tem muita experiência com direito, o contraditório é o direito daquela parte que está sendo ali supostamente acusada ou está sendo investigada, dela se manifestar. Isso é o contraditório, tá bom? E a ampla defesa é o acesso a toda a documentação, o direito daquele servidor apresentar um advogado para representá-lo, para defendê-lo, é utilizar de todas as formas ampla para a sua defesa. Isso é ampla defesa, são 2 princípios constitucionais. É importante por quê? Porque o inquérito administrativo, lembra, ele pode levar à demissão. Então é uma pena muito grave que pode acontecer com o servidor. Então nesse caso, esse servidor ele deve ter direito ao contraditório, ele se defender, ele ser ouvido e também utilizar todos os meios ali para a sua defesa. Artigo 233. O prazo para a conclusão do inquérito não excederá de 60 dias. Admitida sua prorrogação por qual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então falamos lá da sindicância, que o prazo é de quanto? 30 dias. No caso do inquérito administrativo, sempre lembrando que ele pode resultar numa penalidade mais dura, mais grave, então ele deve ter um prazo maior para sua conclusão, que serão 60 dias, podendo ser prorrogado também aí quando as circunstâncias o exigirem. E aqui, partindo para o final da aula, tá? Vamos falar sobre o julgamento. Já falamos então de que forma que esse processo será conduzido, quais os tipos de processo administrativo que são a sindicância e o inquérito administrativo, e de que forma que vai acontecer o julgamento. O artigo 252 vai dizer: no prazo de 15 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos pela comissão,
não ficando vinculada às conclusões do relatório. Então, qual que é o prazo para a autoridade decidir sobre o processo? Prazo, 15 dias. A autoridade ali que vai receber aquele relatório, ela vai ter que seguir as conclusões daquele relatório? Não, tá? Ela não vai, ela vai decidir conforme os fatos que farão parte do processo. Mas ela não é obrigada a sua decisão ficar vinculada às conclusões do relatório. E o artigo 253 vai dizer que, se for constatado algum vício insanável, ou seja, que não tem como ser corrigido, a autoridade julgadora declarará nulidade total ou parcial e vai ordenar a constituição de uma nova comissão para apurar os fatos ali do processo. Então, se a autoridade receber aquele relatório, ver que ali tem um erro insanável, desconstitui aquela comissão, nomeia uma nova constituição para fazer todo aquele processo, toda aquela investigação novamente. Parágrafo 1º. Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram devidamente apurados, vai determinar o reexame do processo na forma prevista nesse artigo. Então aqui é uma outra situação. Eu acho que tem que ser melhor investigado. Então ela vai determinar o reexame, que seja feita uma nova apuração dos fatos. E o parágrafo 3º traz aqui uma informação muito importante também, que vai dizer que a autoridade julgadora que der causa à prescrição será responsabilizada na forma dessa lei. Então ali a autoridade sabe de uma irregularidade, vai fingir que nada está acontecendo, vai deixar que o tempo passe e que seja prescrito. Vai ficar por isso mesmo? Não, ela vai ser punida, a autoridade que der causa à prescrição. E aqui, já lá nas disposições finais, eu só quero lembrar vocês que o dia 28 de outubro é lembrado como o Dia do Servidor Público, tá? Então guarda essa data aí, bem simples, dia 28 de outubro é considerado o Dia do Servidor Público, vai cair na prova, né? Uma questãozinha bem simples dessa. Chegamos ao final dessa aula, terminamos aqui o nosso estudo sobre o Estatuto do Servidor Público e eu quero te convidar agora, eu vou falar ali sobre o plano de cargos e carreiras. Então eu convido todos vocês para depois pular para lá e assistir esse resumão do plano de cargos e carreiras. Muito obrigado pela participação de todos vocês, um grande abraço.